A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. A fala de Lula foi vista como uma afirmação firme do Brasil como ator global que defende a autonomia perante pressões externas e reafirma seu papel em pautas ambientais e geopolíticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em discurso que ganhou forte repercussão nacional e internacional. Durante sua fala, Lula abordou temas que vão do cenário interno brasileiro às crises globais. Ele defendeu firmemente a soberania nacional, a democracia e o multilateralismo, criticando medidas unilaterais, sanções arbitrárias e interferências externas em assuntos internos. Entre os pontos mais marcantes do discurso foi: Lula alertou que ataques ao poder judiciário, medidas unilaterais contra instituições brasileiras e sanções estrangeiras são inaceitáveis e representam um risco à ordem democrática. Ele lembrou que o Brasil reconquistou sua democracia há 40 anos, após décadas de ditadura, e enfatizou que ela é inegociável. No âmbito social, Lula relacionou pobreza, desigualdade e fragilidade democrática, dizendo que a democracia falha quando mulheres ganham menos que homens, ou quando migrantes são culpados por problemas estruturais. O presidente também destacou que o Brasil saiu do mapa da fome em 2025 e afirmou que a única guerra que todos podem vencer é contra a fome, a pobreza. No tema ambiental e climático, Lula defendeu que o Brasil apresentará metas ambiciosas de redução de emissões, reclamou a necessidade de justiça climática global e propôs reformulação da ONU para dar mais força ao enfrentamento da crise. Sobre comércio internacional, criticou medidas unilaterais que desorganizam cadeias de valor e defendeu uma reforma da OMC, Organização Mundial do Comércio, para recuperar a credibilidade do sistema multilateral. Lula também citou os conflitos globais, no caso de Gaza. Condenou o que chamou de genocídio e cobrou que a Palestina tenha Estado próprio reconhecido internacionalmente. No caso da Ucrânia, disse que não há solução militar e que é urgente abrir caminhos para a negociação diplomática.
Ao lado, no evento na ONU, Lula conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, defendendo que a guerra não será resolvida no campo militar e afirmando que o primeiro passo deve ser no cessar-fogo negociado. O Senado Federal rejeitou por unanimidade a chamada PSC da blindagem, que também ficou conhecida entre críticos como PSC da bandidagem, em uma decisão histórica que repercutiu em todo o Brasil. A proposta havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na semana anterior e gerou intensa polêmica por prever um aumento significativo dos privilégios e proteções para parlamentares, algo que foi amplamente visto como um retrocesso no combate à corrupção e na transparência política. O texto da PSC previa que deputados e senadores ficariam blindados de investigações judiciais, exigindo que o Supremo Tribunal Federal, STF, pedisse autorização prévia ao Congresso antes de processar qualquer parlamentar. Além disso, essa autorização seria decidida em votação secreta, o que, segundo especialistas, abria espaço para impunidade. Outro ponto polêmico era a ampliação do foro privilegiado, que passaria a incluir também os presidentes de partidos políticos, algo nunca visto antes na Constituição brasileira. O partido que mais votou a favor da medida na Câmara foi o PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 83 votos favoráveis, incluindo nomes de destaque como o deputado Nicolas Ferreira. A aprovação inicial da PSC gerou duras críticas da sociedade civil, de juristas e até de setores da imprensa, que classificaram a medida como uma tentativa de autoproteção dos políticos em detrimento da população. No Senado, porém, a reação foi oposta. O relator da proposta, senador Alessandro Vieira, chamou a PSC de um golpe fatal à legitimidade do Legislativo e reforçou que a sua aprovaria em risco a credibilidade do Congresso diante do povo brasileiro. Com a rejeição unânime, a proposta não seguirá para votação em plenário, sendo considerada arquivada. A decisão foi celebrada por movimentos sociais, organizações de combate à corrupção e cidadãos comuns, que enxergaram na votação do Senado uma resposta positiva à pressão popular. Muitos especialistas afirmaram que esse episódio se tornará um marco na luta contra privilégios políticos e na defesa da igualdade perante a lei. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, em decisão final, um projeto de lei que promete trazer um grande impacto para milhões de brasileiros: a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. A proposta segue agora para votação na Câmara dos Deputados e, se aprovada em definitivo, representará uma das maiores mudanças recentes no sistema tributário do país. De acordo com as estimativas apresentadas, mais de 20 milhões de trabalhadores serão diretamente beneficiados com a isenção, o que significa mais dinheiro no bolso da população de baixa e média renda. A medida também prevê um aumento progressivo das alíquotas para contribuintes com rendimentos mais elevados, numa tentativa de tornar o sistema mais justo e equilibrado, reduzindo as desigualdades econômicas do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou apoio total ao projeto, destacando que a iniciativa é fundamental para aliviar a carga tributária sobre quem ganha menos e reforçar o princípio da justiça social. Segundo Lula, o atual sistema penaliza de forma desproporcional os trabalhadores de menor renda, enquanto aqueles que possuem maior poder aquisitivo acabam pagando proporcionalmente menos. O presidente ressaltou que essa mudança é parte de um esforço mais amplo do governo para enfrentar a desigualdade histórica no país e garantir melhores condições de vida para a população. Economistas apontam que a medida poderá ter efeitos positivos sobre o consumo interno, já que o aumento da renda disponível para milhões de famílias deve estimular o comércio, os serviços e a economia em geral. No entanto, também existem críticas e preocupações em relação à compensação fiscal, já que a redução na arrecadação precisa ser equilibrada com o aumento da tributação sobre os mais ricos, além de cortes em isenções e benefícios considerados injustos. A proposta aprovada no Senado se insere em um contexto mais amplo de reforma tributária, uma das pautas mais aguardadas pela sociedade e pelo mercado. O objetivo é simplificar o sistema, torná-lo mais progressivo e diminuir a concentração de renda. A decisão agora está nas mãos dos deputados federais, que devem debater os detalhes e, possivelmente, sugerir ajustes antes da sanção presidencial. Para a população, especialmente os assalariados que vivem com até 5 mil mensais, a expectativa é de alívio imediato no orçamento familiar. A medida é vista como um passo importante para reduzir a carga tributária sobre a classe média e os trabalhadores que mais sentem o peso dos impostos. Esse tema tem gerado grande repercussão nas redes sociais e na imprensa.
com muitos brasileiros comemorando a possibilidade de finalmente se livrar da cobrança do imposto de renda. Por outro lado, setores ligados ao mercado financeiro e a grupos empresariais acompanham com cautela os desdobramentos, atentos ao impacto que a medida pode trazer para a economia nacional e para o equilíbrio fiscal do país. Durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao declarar que mantém uma química excelente com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e revelou que os dois devem se reunir na próxima semana. A fala chamou a atenção porque Trump, em seu discurso, voltou a defender medidas duras de proteção econômica para o ZEUA e destacou o histórico de tarifas impostas ao Brasil, justificando a aplicação de sanções de 50% sobre produtos brasileiros como forma de proteger a soberania e os empregos norte-americanos. A reação do governo brasileiro foi imediata. Em nota oficial, o Brasil divulgou uma lista com os produtos mais afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e anunciou a liberação de 40 bilhões em créditos subsidiados por meio do Plano Brasil Soberano, destinado a apoiar os setores produtivos e exportadores atingidos pelas novas restrições. O objetivo é reduzir os impactos econômicos das sanções, proteger empregos e manter a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. No mesmo palco da ONU, Lula aproveitou seu discurso de abertura a uma tradição histórica do Brasil desde os anos 1940 para reforçar a defesa da soberania nacional e da democracia. O presidente foi enfático ao criticar as sanções americanas contra autoridades e familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), classificando a medida como uma afronta à independência do Brasil. Ele também mencionou a recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, destacando que a democracia brasileira não é negociável e que o país resistirá a qualquer tentativa de ruptura institucional. As falas de Trump e Lula evidenciam um momento de tensão diplomática, mas também de possíveis negociações futuras. Enquanto Trump endurece seu discurso nacionalista ao defender tarifas pesadas contra produtos estrangeiros, Lula busca consolidar a imagem do Brasil como um país soberano, democrático e disposto a enfrentar pressões externas em nome de sua autonomia. A expectativa em torno de um possível encontro entre Trump e Lula cresce, já que uma reunião direta entre os dois poderia redefinir os rumos das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Observadores internacionais acreditam que esse diálogo pode abrir espaço para novos acordos comerciais, mas também para embates mais duros, principalmente em áreas como agricultura, energia e exportação de commodities. Nas redes sociais e nos bastidores da política, o tema tem gerado grande debate. De um lado, há quem veja a aproximação entre Lula e Trump como um passo estratégico para preservar interesses econômicos. De outro, críticos apontam que as tarifas americanas podem provocar sérios prejuízos a diversos setores brasileiros, exigindo uma resposta mais firme do governo.